Um dos assuntos mais cobrados em química, juntamente com ligações químicas, geometria da molécula, é a polaridade da molécula. E você vai ver que esse assunto ele é base para o que a gente vai aprender depois de força intermolecular e geometria molecular, tá certo? É uma sequência de conteúdos. Normalmente nas provas cai ligação, polaridade, força intermolecular ou interações intermoleculares e geometria. Você aprender nessa sequência, da forma como eu vou te ensinar, que nenhum professor quase indica, você vai ver que você vai conseguir gabaritar aí a sua prova de química, tá certo? Porque eu dou dicas muito práticas, objetivas, para você não ter que ficar gravando 1001 regras que o seu professor lhe dá em sala de aula. Mas vamos lá. Polaridade da molécula. Toda molécula ela pode ser classificada como polar, já anota assim, ou apolar. Lembre disso. Eu estou falando, vou repetir bem, polaridade da molécula. Você vai ver que eu vou abrir um parêntese no final para falar de polaridade da ligação. E na pergunta você vai observar bem. Normalmente, 90% das perguntas é polaridade da molécula. Mas se vier polaridade da ligação, pode ter aí uma pequena exceção, que é uma pegadinha. Então vamos lá. Como é que eu sei que, na prática, de forma rápida, que uma molécula ela é polar? Quando eu olho para a molécula, sei lá, H2O, como é que eu sei que H2O é uma molécula polar? Porque eu tenho elementos químicos que são diferentes. Toda vez que eu tenho elementos químicos diferentes, a minha molécula ela é polar. Agora, quando eu tenho elementos químicos, ou seja, substâncias simples, eles são substâncias ou elementos iguais. Por exemplo, se eu boto aqui o oxigênio, o gás oxigênio, é O2, é O com o próprio O. Ou seja, são elementos iguais. A minha molécula é apolar. Essa é a regra básica. Só que existe uma exceção. E a exceção é o que mais tem em prova e você tem que saber. Olha só o que eu vou escrever aqui. Compostos binários. O que é binário, gente? Binário é que tem dois elementos químicos, tá? Dois. Compostos binários que possuam, olha só, que possuam, anota aí, carbono, berílio ou boro, serão também moléculas apolares. É uma exceção, tá? O pessoal até brinca, você bebe, para memorizar, né? Carbono, berílio e boro. Então, imagine, ó, se eu boto aqui o CO2, tem gente que vai dizer que a polaridade da molécula dele é polar, porque os elementos são diferentes. Mas, na realidade, isso aqui entrou na nossa exceção. Ele é um composto binário, tá? Tem dois elementos químicos e tem o elemento carbono. Imagine que eu bote aqui BF3. Tem o boro, é um composto binário, então a molécula é apolar. Gente, eu tive um aluno que ele errou, eu nunca esqueço disso, porque ele marcou, era essa substância, perdão, ela é um ácido H2CO3. Ele colocou que isso aqui era uma molécula apolar. E chegou para mim e disse, mas professora, você falou que quando tivesse carbono, berílio ou boro, a molécula seria apolar. Eu disse, mas o que foi que eu escrevi no quadro? Eram compostos binários. Binário só pode ter dois elementos. Aqui eu tenho hidrogênio, carbono e oxigênio. Eu tenho uma substância aqui ternária. Então, não entra na exceção, tem que ser compostos binários. Entenderam bem essa diferença? Então, assim, é bem fácil da gente dar a polaridade da molécula, né? Então, a gente aprendeu hoje a polaridade da molécula, pode ser polar ou apolar. Curte esse vídeo, comenta aí o que você não entendeu. Para, curte logo, viu? Não vai fazer outra coisa, não. Já curtiu? Pronto. Aí agora eu vou falar com você qual é a diferença da polaridade da molécula para a outra polaridade. Vou abrir aqui uma observação, que é a polaridade da ligação. É bem simples, tá? A polaridade da ligação segue a mesma regra da de cima. Então, elementos diferentes, polar. Elementos iguais, apolar. Só que não tem a exceção, só isso. Essa exceção que eu coloquei aqui, de ter compostos binários, que tem o carbono, berílio ou boro, eles não seguem a regra para a polaridade da ligação. Peguei provas, inclusive de vestibular, que colocou o CO2 e tinha lá, a polaridade da ligação é polar. E muita gente marcou errado, porque já tinha na cabeça essa exceção. Mas a da ligação, você só precisa saber. Se for elementos diferentes, a ligação é polar. Se for elementos iguais, a ligação é classificada como apolar. Lembrando que substância polar dissolve em polar. Substância apolar só dissolve em substâncias apolares, tá certo? Elas não se misturam. Entenderam? Um forte abraço, então. Continua comigo aí. Até o próximo vídeo.